Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, extensas, com nomes um pouco diferentes, mas nem por isso difíceis. Vamos trabalhar de uma forma leve. Eu trouxe hoje algumas ilustrações para que fique mais, né, para a gente guardar um pouquinho mais esses nomes que não são muito legais aí da gente ficar lembrando. Mas vamos lá, é algo bem simples, bem tranquilo. Tomara que a aula seja muito gostosa. Eu vou compartilhar minha tela, peço a licença de vocês e aproveitem esse momento para comparar com aquilo que nós fazemos no dia a dia e o quanto utilizamos da figura de linguagem, né, na nossa comunicação. Em primeiro momento, gostaríamos de pensar, né, para que serve uma figura de linguagem? A figura de linguagem, basicamente, ela serve para nós conseguirmos expressar melhor aquilo que pensamos, né? Dar algumas comparações para que a nossa comunicação ela seja mais eficiente, para que as pessoas consigam compreender um pouco mais dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da intenção, da sonoridade que nós queremos dar às frases. Sempre que nós podemos utilizar as figuras de linguagem, é uma forma enriquecedora de comunicação. Um falante não nativo, ou com pouca experiência com a nossa língua, muitas vezes ele não vai conseguir compreender essas figuras. Por quê? Porque eu preciso ter um conhecimento prévio, um conhecimento linguístico, um conhecimento enciclopédico, que vai me permitir fazer conexões e compreender o que o outro está dizendo. Então, as figuras de linguagem, elas são muitas, né? E serve para que os nossos sentimentos eles sejam expressos de uma maneira mais categórica, que os nossos sentimentos e pensamentos eles tenham a força que nós desejamos ter, né? Que expressem a intencionalidade que nós desejamos. Por exemplo, um primeiro momento que costuma ser muito abordado dentro dos concursos é a metáfora, né? E uma metáfora, eu gosto de dizer que ela é uma comparação sem o conectivo, sem o elemento comparativo como, né? Então, eu gosto de dizer, a metáfora é uma comparação implícita entre dois elementos, sem usar o como, né? Então, se eu falar para vocês que hoje eu acordei como uma onça, quando eu coloco a palavra como, eu estou fazendo uma comparação ou símile, que é o segundo elemento que está aqui embaixo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me comparando a uma onça dentro do quê? Da ferocidade, acordei de mau humor, né? Então, só que eu utilizo essa palavra como, assim, como, tal, como, e eu faço uma comparação. Quando essa mesma comparação ela é feita sem que esses termos apareçam, eu estou dentro de uma metáfora. Né? Se eu disser para vocês hoje, estou carregando o mundo nas costas, estou me sentindo carregando o mundo nas costas, é uma metáfora. E se eu dissesse, estou me sentindo como se estivesse carregando o mundo nas costas, é uma comparação. Então, quando eu digo a vida é um palco iluminado, eu não estou dizendo que a vida é um palco no sentido literal. Eu estou fazendo uma metáfora. A vida é como um palco iluminado. Só que esse como não apareceu. Uma vez que não esse termo comparativo, ele não aparece, eu tenho uma semelhança entre duas situações de forma metafórica, tá bom? Então, só relembrando, é muito parecida a comparação com a metáfora. Só que a comparação, ela tem o elemento, o sintagma, a palavra comparativa, ela aparece na oração e na metáfora ela fica implícita. Tudo bem? Outra figura de linguagem importante que é sempre trabalhado nos concursos é a metonímia. Por quê? Porque a metonímia ela vai tendo diversos tipos, né,
de metonímia. Então, eu posso ter, quando eu penso em metonímia, é sempre a substituição de um termo por outro, que vai ter algum elemento que vai ligar um ao outro, tá? Então, por exemplo, se eu disser para você, vamos comigo tomar um café, certo? Então, não necessariamente você vai especificamente tomar um café. Você pode sair comigo para tomar um café, entre aspas, mas chega lá, você pede um cappuccino, eu vou pedir um refrigerante, é um momento. Então, eu peguei um termo em função de outro. Por quê? Por uma relação de contiguidade daquilo que veio primeiro. Então, antigamente, as pessoas se uniam para tomar um café, e era literalmente um café. Como muitas vezes as pessoas se unem para um chá das 5, nesse caso é um chá propriamente dito, mas nem sempre que eu convidá-los, vamos tomar um café comigo, vai ser realmente um café. Então, eu estou tomando o termo primeiro em função de outros que vieram em seguida, tá? Também temos outros tipos de metonímia, que é o que a gente chama de parte pelo todo, né? Então, por exemplo, se eu disser a você, ele não tem um teto para morar. Não quer dizer que ele não tem o teto, mas que ele tem a parede, ele tem o chão, ele tem. Não. O que eu estou dizendo é que ele não tem uma casa para morar, um lugar para morar, né? Então, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é Paulo pediu a mão da noiva em casamento. Então, foi só a mão que ele pediu, o resto não, né? Só quero a mão, o resto não quero, não me interessa. Não. Quando ele diz Paulo pediu a mão da noiva em casamento, ele pediu a noiva. A mão simplesmente é a representatividade do elemento em que vai haver uma aliança, vou colocar a mão. Então, fica toda uma figura da parte do corpo da mulher pelo todo. Pedir a mão em casamento significa que está pedindo a noiva como um todo, tá? Então, é a parte pelo todo. Tudo bem? E aí não vai aparecer dentro dos concursos, não aparece como sinédoque, que é uma vertente, é um braço da metonímia, mas vai aparecer como metonímia sempre que for a parte pelo todo. Tudo bem? Hipérbole. Hipérbole é sempre um exagero, certo? E ele é um exagero intencional para expressar uma ideia, né? Então, olha lá, o rapazinho vem chegando e ela diz: faz um século que eu estou te esperando. Mas será que faz um século mesmo? Não. O que ela quis dizer, estou te esperando já faz muito tempo, mas ela utilizou esse um século para dar uma ênfase maior naquilo que ela está dizendo. Outro exemplo, eu estou morrendo de fome. Agora é o horário em que eu estou gravando, por volta de 6 horas da tarde, eu estou morrendo de fome. Mas será que estou morrendo de fome mesmo? Não. É uma forma exagerada que eu estou utilizando para indicar que eu estou com muita fome. Então, a hipérbole, ela é um exagero intencional para enfatizar uma ideia, tá? Eufemismo. Eufemismo é uma forma de atenuar uma informação desagradável, de eu tornar uma informação desagradável menos desagradável. Por exemplo, se eu disser ele faleceu no lugar de ele morreu, isso é um eufemismo. Ou ele não resistiu, é um eufemismo, eu estou tornando uma informação desagradável leve, né? Então, se tem uma pessoa aqui na minha casa, aqui, por exemplo, que não quer receber ninguém, ela está de muito mau humor, ou ela está doente, ela está com muita dor, e aí eu digo, alguém vem, cadê a sua irmã? Aí eu digo, ela não está se sentindo muito bem. Eu estou fazendo uso de um eufemismo. Eu não preciso entrar em detalhes, eu não preciso ser grosseira, eu não preciso passar uma informação desagradável. Eu tenho essa chave nas mãos, que é o eufemismo, que é para tornar uma informação desagradável mais leve, tá? E aqui, só para descontrair um pouquinho, fofoqueira, não. Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, é uma expressão que ela diz. Fofoqueira é um nome muito feio, né? Por que eu vou dizer que eu sou fofoqueira? Não.
Tem outras formas de dizer. Produtora de biografias orais não autorizadas. Olha que chique, né? Então, é uma forma de atenuar uma expressão. Ironia. A ironia é uma forma, geralmente, de dizer o contrário do que se pretende, né? Então, se eu tenho um filho que está fazendo a maior lambança, a maior sujeira, tirando tudo do lugar, eu digo, que bela bagunça você fez, hein? Será que é bela mesmo? Não, eu estou utilizando isso para justamente dizer o contrário, né? Ou como a ironia que aparece aí no quadrinho. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. A pessoa apareceu lá no final do compromisso, né? Não está nem um pouco atrasado, que beleza, né? Então, são formas irônicas que nós percebemos que é sempre o dizer o contrário do que se pretende, certo? Então, aí mora uma ironia. E uma antítese. A antítese é uma contraposição de ideias ou principalmente termos opostos, certo? Para criar um contraste. Então, eu tenho como exemplo, o amor e ódio caminham lado a lado. Então, as expressões, por exemplo, olha lá, amor e ódio caminham lado a lado, é possível? É possível. São duas palavras que têm sentidos opostos, mas que eu posso construir uma ideia com essas duas. Por que eu estou falando de construir uma ideia? Porque existe uma outra figura que essa ideia não se constrói com ideias tão opostas, certo? Então, olha lá, pequenas, aqui eu trouxe para vocês também, deixa eu chegar aqui, ó, pequenas permissões abrem espaços para grandes invasões. Dentro de uma mesma oração, pequenas e grandes são palavras de sentidos opostos que formam uma antítese. Tudo bem? Mas percebam que eu consigo montar ali, dentro desse jogo de opostos, eu consigo transpor uma ideia. É diferente de um paradoxo, que é uma junção de ideias completamente opostas, que uma coisa não pode conversar com outra. E daí eu trouxe para vocês a questão, principalmente, hoje até nós temos essa expressão, né? Menos é mais. A gente já até entende o que é esse menos é mais. Mas o que o Garfield e o John está conversando? O John diz: Feliz segunda-feira. A mãe de todos os oxímoros. Vocês também podem utilizar a palavra oxímoro para paradoxo. Por que o Garfield está dizendo a mãe de todos os oxímoros? Feliz na segunda-feira são duas coisas que não acontecem, né? Eu não posso estar, por exemplo, viva morta. Ou eu estou viva ou eu estou morta. Feliz segunda-feira, ou você está na segunda-feira, ou você está feliz. As duas coisas juntas não acontecem, certo? Então, é isso que é a ideia paradoxal, é quando nós temos ideias que são tão opostas que chegam ao incompreensível. Então, tem um poema de Camões que até virou música, né, do Legião Urbana, que fala sobre o que é o amor. Ele fala que é um contentamento descontente. Como assim? É um contentamento descontente? Como que você está contente e descontente ao mesmo tempo? Né? É o estar preso por vontade. Quando você está preso, não é por sua vontade, é por uma vontade alheia, mas eu estou preso por vontade. Então, são situações. Então, essa música, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do paradoxo, vejam quantos paradoxos são construídos dentro desse poema, que é um poema camoniano, e que muitas vezes as pessoas atribuem ao Renato Russo, né? Mas não é. Ele é um soneto de Camões, certo? Então, vejam que ali ele tenta definir o amor, mas o amor ele é paradoxal por si mesmo, né? Então, percebam que as ideias elas são muito contraditórias e muitas vezes nós não conseguimos chegar na realidade dessas duas ideias em conjunto. Tudo bem? A aliteração. A aliteração é uma figura que vai trazer a repetição de sons consonantais.
Em algumas bibliografias, vocês vão encontrar também a palavra consonância, tá? Então, aliteração é a repetição de palavras consonantais. Por exemplo, o sabiá sabia que a chuva chovia. Então, eu tenho tanto a repetição sabiá sabia, né? Que essa repetição que ela não é aleatória, ela é específica, tá? Ela tem uma sonoridade para o som do sabiá, e a chuva chovia, olha lá, esse som, esse chiado, ele é para representar a chuva. Olha outro tipo de aliteração aqui, ó. O vento varria a vastidão. Por que a repetição do V? Porque é o som do vento, né? Olha lá, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, é o som do ratinho, né? Brilho, beleza, bom preço. Então, o que, que acontece? Aqui eu tenho uma repetição de B. Lembra quando a gente fala, eu gosto dos 3 Bs, que é o bom, bonito e barato? Então, são repetições que são obrigatórias, elas não são obrigatórias, desculpe esse termo, mas elas são propositais. Elas não acontecem de uma maneira aleatória, elas têm um sentido para acontecer, tá? E a assonância, ela é a repetição de sons vocálicos, certo? Então, a aliteração ou consonância é a repetição de sons consonantais e a assonância é a representação, a repetição dos sons vocálicos. Então, a casa amarela, que desculpe, eu coloquei amarelo, é bem alegre. E aqui eu tenho também outro exemplo, voz do vovô era oca e rouca. Então, o é o som que ele quer passar da voz do vovô, certo? E a onomatopeia é a representação, é a imitação de sons. Então, isso é muito típico de histórias em quadrinhos, certo? E às vezes até na fala de algumas pessoas, vocês encontram pessoas que, ao conversarem, também expõem os sons daquilo que elas estão dizendo. Então, quando eu coloco lá, pô, é o sinal de, né, de uma briga, bem, esse excesso de Z aqui, ó, o que tá acontecendo aqui? Ah, ele está dormindo, bum, o que está acontecendo aqui? Uma explosão. Então, essas são expressões onomatopeicas, tá? A anáfora, se vocês forem lembrar dos pronomes demonstrativos, eu falei sobre pronomes anafóricos, certo? O que, que acontece? É a repetição, é a recuperação de um termo que eu deixei lá atrás, certo? Então, Carla é uma moça muito gentil, ela sempre está disposta a ajudar. Ela é um exemplo de anáfora, por quê? Porque ela recuperou a palavra Carla sem utilizar esse substantivo. Então, ela é uma anáfora, tudo bem? Polissemia. Vamos dividir essa palavra? Poli, muitas. Semia, sentido. Então, existem palavras que têm mais de um sentido. Então, se eu falar a palavra manga, é uma palavra polissêmica, porque eu tenho tanto a manga da blusa como eu tenho a manga fruta. É uma palavra polissêmica, certo? Quando ela tem mais de um significado. Então, ele é um homem de muita luz. Eu posso ter um sentido literal, né? Que ele é um homem que gosta de andar todo luminoso, mas como também pode se referir a muita sabedoria. E aqui, na tirinha do Chico Bento, ele diz: acorda, Zelelé, rápido, acorda. Para quê? Eu não estou dormindo. Então, a palavra, quando ele diz acorda, né? Essa sonoridade de acorda, que o que ele quer é um substantivo para se salvar, o outro entende como acorda, que é um verbo pedindo para ele acordar. Então, é uma brincadeira, um jogo de palavras ali que pode ser interpretada de maneiras diferentes, certo? Outro exemplo de polissemia que a gente pode dar seria mangueira.
para muitos, né? Mangueira é a borracha de lavar, em outra situação, mangueira é a árvore que dá manga, e assim por diante. Então, essas são palavras polissêmicas, ou seja, tem mais de um sentido. Assíndeto. O que é o assíndeto? Esse a, ele tem um sentido de ausência. E síndeto é conjunção. Então, é uma omissão de conjunção. Por exemplo, quando eu digo vi, vim, vi, venci. É a ausência da conjunção, porque na língua portuguesa, o ideal seria que vi, vírgula, vi, e aqui eu deveria colocar um e. Vim, vi e venci. Mas eu faço de uma forma proposital para mostrar, fiz isso, 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 certo? Para que mostre que você teve uma ênfase ali dentro daquela construção. Então, eu trouxe um trecho aqui de Vidas Secas. Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro 2 animais, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e só então percebeu quanta coisa que o Fabiano fez, olha, até aqui. Tudo isso daqui, ó, ele fez sem o uso de uma conjunção. Então, isso vai dar um sentido de que ele fez tanta coisa, mas também de monotonia, né? Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou. Olha quanta coisa, foi fazendo, foi fazendo, e debruçou-se no chão e bebeu muito. E aí, esse E aqui, ele só vem aparecer depois de tanta coisa que o Fabiano fez, e ele vem trazendo uma consequência, certo? Então, perceba que a ausência da conjunção, esse assíndeto, ele vem trazendo para a narrativa um determinado sentido, certo? E o polissíndeto, né? Se a é uma ausência e síndeto é conjunção, assíndeto sem conjunção. E quando eu tenho um polissíndeto, ou seja, eu tenho muitas conjunções, então eu tenho um excesso, né? Então eu digo, e corri, e gritei, e pulei de alegria. Então essa repetição de e vai dar um sentido de quê? De exacerbação, né? Então, se você for descrever como que uma criança agitada está, aí fala assim, ele já andou e nadou e correu e comeu e pulou, e então esse monte de E vai mostrando um excesso de coisas que essa criança fez, certo? Então, polissíndeto é uma repetição intencional de um conectivo, geralmente da conjunção aditiva e. Então, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e vai continuando assim. E é assim que as coisas vão acontecer, certo? Voltando, eu gosto sempre de trazer algumas citações. Outra citação também muito comum dentro da literatura é o Soneto da Fidelidade, né, do Vinícius de Moraes, quando ele disse: e antes e com tal zelo sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Então, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, é a forma com que ele quer viver esse amor. Olha que intensidade, olha de que forma grandiosa. Então, esse excesso, ele vem trazendo esse sentido também. Então, assim como o assíndeto, ele vai trazendo, ele fez isso, mais aquilo, uma monotonia, o E em excesso, o polissíndeto, ele traz o excesso, ele traz a intensidade, ele traz esse sentido. Tudo bem? Gradação é descrição de palavras ou frases em ordem crescente e decrescente. O que eu trouxe aqui para vocês entenderem como imagem? Primeiro, como exemplo, eu tenho lá, ele é bom, melhor, o melhor. Então, ele não é bom, ele é o melhor. Eu fiz uma gradação. Então, aqui eu trouxe como imagem, aqui se vocês forem observar, eu trouxe um chuvisco, né? Um chuvisqueiro, uma garoinha. Aqui eu trouxe o exemplo de uma chuva e de uma tempestade. Então, se eu fosse narrar, eu diria: e começou a chuviscar, a chuva se intensificou, transformou-se num temporal. Isso é uma gradação,
certo? E como eu poderia fazer um sentido contrário. Então, a minha vida parecia uma tempestade. Por algum tempo, passei pela chuva. O chuvisqueiro veio e logo o sol se pôs. E aí, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz aqui? Uma gradação, só que por outra ordem. Então, ou eu posso fazer crescente, ou eu posso fazer decrescente. Não deixa de ser gradação, tá bom? Catacrese. Catacrese é uma descrição de uma figura, ou por ausência de algo específico, por exemplo, a asa da xícara. Eu chamo de asa da xícara, muitas vezes porque eu não tenho um nome que foi criado para ela, certo? Ou porque eu tenho existe até um termo mais específico, mas popularmente ele é conhecido como de uma outra forma. Então, como exemplo, eu tenho, por exemplo, a perna da mesa, a asa da xícara e assim por diante, mas eu também tenho situações em que nós temos, sim, né? Nós temos um termo apropriado. O que é isso daqui, ó? Isso aqui é uma panturrilha. Só que nós não chamamos assim. Muita gente vai chamar isso aqui de batata da perna, que também é uma catacrese. Não porque o termo não exista, mas porque existe um termo mais popular e mais comum, tá bom? A cacofonia, depois nós vamos encontrá-la também como vício, tá? E isso deve ser evitado toda vez que vocês forem produzir um texto. Comecem a tomar cuidado na fala e vejam quando as pessoas conversam como vai ficar estranho, né? Algumas expressões. Então, se eu disser, o rapaz, deixa eu achar o meu cursor aqui, o rapaz deu um pedaço de pizza na boca dela. Esse boca dela ficou horroroso, foneticamente dizendo, né? A proximidade da palavra boca e dela criou um efeito sonoro desconfortável. Ficou parecendo o quê? Cadela. Então, essa é uma cacofonia, tá? E vai acontecer N situações em que vocês vão falar, nossa, ficou feia essa construção, porque eu preciso refazer. Então, eu poderia dizer, o rapaz deu um pedaço de pizza na boca de sua noiva, e não na boca dela, porque esse cadela ficou horrorosa, né? Do mesmo jeito que, além de ser errado gramaticalmente, o correto é eu dizer eu a amo, mas quando eu digo eu amo ela, eu crio a palavra moela, que é horrorosa, né? Então, quando eu tenho um efeito sonoro estranho, eu tenho uma cacofonia, tá bom? E ao contrário do eufemismo, nós temos o disfemismo. O que é o disfemismo? É o oposto do eufemismo. Ou seja, eu tenho uma palavra ou uma expressão que já não é tão agradável. E o que eu vou fazer com essa palavra ou expressão? Eu torno ela mais desagradável ainda. Imagina uma pessoa que está em uma condição de muito sofrimento, de muito desespero. Eu posso simplesmente dizer que a pessoa está passando por dificuldades, mas eu vou lá e prefiro dizer, fulano está no fundo do poço. Ou, para ficar mais claro o que é o disfemismo, quando eu digo, uma pessoa morreu. E você viu fulano? Bateu as botas. Bateu as botas é muito pior do que morreu. Se eu disser, fulano não suportou os ferimentos, não resistiu aos ferimentos, eu estou dando leveza a algo que não é não é uma informação agradável. Dessa forma, eu estou fazendo um eufemismo. Já quando eu pego uma informação que já é desagradável e torno pior, como a pessoa está no fundo do poço, né? Aquela pessoa é um fracassado, quando eu poderia simplesmente dizer ele não obteve sucesso, né? Tornando algo mais, né? Mais leve, e eu vou lá e trago uma maledicência para a frase, eu estou incorrendo num disfemismo. Então, se eu falo, a pessoa não resistiu aos ferimentos, é um eufemismo. A pessoa, o fulano de tal, você não ficou sabendo? Botou o paletó. É um disfemismo, certo? Então, pensem que a linguagem, ela é muito rica e ela tem formas que vão demonstrar muito
da forma com que nós falamos, do nosso repertório, da nossa forma de pensar, da nossa forma de expressão em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Então, as figuras de linguagem, elas nos ajudam, nos auxiliam a tornar, de preferência, o mundo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, bonito, né? E nós não precisamos muito do disfemismo para que nos comuniquemos bem, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e logo mais falaremos sobre os vícios de linguagem, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse nosso momento.